Oi pessoal, eu sou Cici Freire e nessa reta final do Rezembro a gente vai falar sobre O Vilarejo do Rafael Montes. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. O Vilarejo é um livro formado por 7 contos que podem ser lidos em qualquer ordem. Não importa como você vai ler, o que importa é que no final tudo vai fazer sentido. Rafael Montes criou essas 7 histórias que são ligadas aos 7 pecados capitais. E são demônios que vão influenciando as pessoas em um pequeno vilarejo abandonado no meio de um deserto, no meio de uma guerra. E quando você acha que a fome, o frio e a guerra são as piores coisas que as pessoas desse vilarejo podem enfrentar, é aí que entra o demônio. Na verdade, entram os demônios, porque cada conto é ligado a um pecado capital que é regido por um demônio, formando os 7 reis do inferno. Temos preguiça, ira, soberba, tudo reunido em 7 histórias viscerais que vão fazer você parar para pensar se é que aquilo não pode ter acontecido em algum lugar do mundo. Apesar de serem histórias de terror, são histórias de terror que poderiam ser reais, principalmente se você para pensar no caos que a gente vive hoje em dia, nas maldades que as pessoas fazem, em como as pessoas deturpam certas coisas. E quando ambientado do jeito que ele fez, no meio de uma guerra, numa cidade fria, sem esperança, quem não faria exatamente a mesma coisa? O livro ele pode ser lido de qualquer maneira, você pode pegar um conto no meio, um conto antes do final, porque o último não, o último é o que vai dar toda a revelação, mas você pode ir alternando os contos e eu escolhi ler sequencialmente. Eu fiz a leitura em e-book, apesar de eu ter a cópia física, autografada inclusive, mas eu li em e-book. E eu escolhi seguir o fluxo. Então, no final do primeiro conto, O Banquete para Anatoly, eu parei e fiquei pensando a que ponto chega o ser humano. Quando você é submetido a situações de extrema necessidade ou onde a sua mente passa a devanear, a que ponto chega o cidadão? Nenhum dos contos me atingiu de forma sobrenatural. O ponto que eles batem muito é realmente a extensão da maldade humana. Quando eles são sugestionados, sejam por um demônio de verdade, seja por um demônio pessoal, seja pelas situações que as pessoas se encontram. A Suma de Letras fez um trabalho gráfico impecável com esse livro. E ele é um livro muito fino. Agora, uma coisa que eu gostei muito foi que o Rafael Montes ele se apresenta no livro como se ele tivesse encontrado esses registros dessas histórias num idioma que ele não conhecia e ele correu atrás. Então ele conta uma história pré-história. Ele ambienta você naqueles escritos que ele descobriu de uma velha senhora que ninguém sabia o que era, e ele foi buscando a tradução e chegou a essa verdade horripilante. Se esse tipo de história, essa narrativa assim visceral, essa narrativa densa que te pega pelo pé, que te põe pra pensar e que te apresenta os horrores da humanidade, se isso te cativa, se isso te chama atenção, coloca o Vilarejo na tua lista pra ler rapidamente, porque vai ser um livro que vai fazer você parar pra pensar que nem eu parei diversas vezes. Se eu vou ler mais alguma coisa do Rafael Montes, gente, não sei. Esse foi o primeiro livro que eu li e eu não sei se eu tenho preparo pra ler os outros. Se você já leu o Vilarejo, não esquece de falar comigo. Deixa aqui embaixo o nome da história que você mais gostou ou a que te deixou assim mais revirado. Apesar de eu ter gostado muito do Banquete de Anatoly, a história da doce Jekaterina me botou pra pensar. E se depois dessa resenha você ficou morrendo de curiosidade para ler o Vilarejo, use o link do canal aqui embaixo, compra seu livrinho, lê ele na santa paz da sua casa e depois vem me contar se essa dica foi ou não foi boa. Eu vou ficando por aqui. Faltam poucos vídeos para o final desse Rezembro. Espero que vocês estejam gostando do mesmo jeito que eu estou e vejo vocês amanhã.